Com a palavra, em declaração de líder, a bancada do PT. Com a palavra, a vereadora Rose Frigieri, da tribuna. Bom dia, novamente. Então, a quem nos acompanha, né, sendo aqui ou também em casa, os colegas. Antes de entrar no meu assunto, vereadora Marisol, achei muito importante essa proposta, né? Acho que eu não corro ainda, né? Mas quem sabe ainda eu me lembro como se corre um dia e vou correr. Mas acho bem interessante porque quando a gente fala disso, a gente está falando da mobilidade urbana também, porque a gente está pensando a cidade. E essa ressalva em relação às mulheres, ela é muito importante. A gente tem um estudo que as mulheres são quem mais se movimenta na cidade, de todas as formas, seja caminhando, mesmo de carro, proporcional ao número de mulheres que dirigem, porque elas acabam fazendo o serviço, o seu trabalho, muitas vezes, dos filhos, das crianças, da compra, da família. Então, acho que essa especificidade da segurança ela é muito importante. Mas, infelizmente, aqui, hoje, eu vou ter que falar de 3 assuntos, se for possível pelo tempo, que me deixaram bastante preocupada nesse último dia. Eu recebi ontem 3 questões, e aí eu peço também ao vereador Daniel, que é o líder, né, que coloque isso. Eu acredito que tem a gente também da prefeitura acompanhando, né, as nossas demandas, mas situações bem difíceis que aconteceram na área da educação, da assistência e da saúde. Eu vou iniciar pela questão da saúde. Ontem de manhã eu recebi uma denúncia, digamos assim, que na UPA Zona Norte, que a gente sabe o quanto se diz que a UPA Zona Norte, o atendimento é menos pior e tem menos gente do que da UPA Central, então a família escolheu para levar a pessoa para a UPA Zona Norte, não tinha pouca gente no atendimento. Depois chegou uma senhora grávida, passando muito mal, mais de meia hora para ser atendido. Enfim, teve uma situação que, no fim de toda a questão, se soube que tinha uma médica pediatra no plantão da meia-noite, da noite, e um profissional médico, os outros não estavam. Tinha um médico para atender a todo mundo que estava lá, e o atendimento demorou mais de meia hora, que foi o prazo dado. Quando esta pessoa entrou para conversar com esse médico, ele estava com uma funcionária da UPA, muito bem acomodado na sala, e disse que ele era o único profissional e que a lei previa 4 horas de atendimento. Então, resumindo, nós vamos levar adiante, essa pessoa vai também levar adiante essa denúncia, mas o que eu quero dizer aqui é o quanto o atendimento está péssimo na saúde da nossa cidade. Imagine que 3 médicos não foram e um estava numa situação como esta. Aquela senhora grávida que estava muito mal acabou saindo de lá, foi levada pelo seu familiar para o Virvi, porque ela não quis ficar aguardando o atendimento. Então, isso é uma das coisas. Eu fiquei sabendo pela manhã, eu sei que tem vereadores e vereadoras aqui que vão, quando recebem isso, em outros momentos, eu já saí tarde da noite para me dirigir para lá, senão eu teria ido, porque isso é grave. É falta de profissionais que estão ali, que estão contratados, que não estão atendendo, e se tem só um para atender, um atendimento desses ainda, né? Então, isso eu recebi uma situação, mas eu sei que muitas vezes isso pode acontecer. Mas desse dia específico é muito grave o que aconteceu. Então, nós iremos investigar e ver, demandar, né? A fim e a cabo é isso. É uma terceirizada, uma quarteirizada que contrata os médicos, mas a saúde, assim como a educação, é responsabilidade do município, e nós vamos cobrar sempre do poder público municipal esse tipo de atitude e de falta de atendimento na nossa cidade. A segunda questão que eu queria colocar aqui é em relação à assistência. Da mesma forma, nós recebemos ontem, eu recebi no mínimo de 3 pessoas que trabalham
nos órgãos da FAS, uma situação que desde o dia 24 de dezembro, acho que é 24 de dezembro, agora, não, 26 de dezembro, desculpa, foi rompido o contrato com a empresa que fazia a limpeza e a higienização dos órgãos da FAS, e nós estamos, então, há mais de um mês sem esse atendimento. Foi dito e estava sendo ventilada a ideia, ou a proposta, de que a Codeca assumiria, o que seria muito bom, porque o que é bom a gente tem que parabenizar também, depois que a Codeca assumiu as funcionárias de higienização das escolas, melhorou 100%. Então, é muito bom que se a Codeca pudesse fazer isso em relação à FAS também. Mas o contato que se teve com a Codeca diz que isso ainda iria demorar, que não tem essa certeza. Então, nós precisamos ter essa certeza, porque os banheiros têm ido uma pessoa uma vez por semana, às vezes duas, mas vocês imaginam, por exemplo, no cadastro único. São vários funcionários, mais de 100 pessoas que circulam por dia naquele espaço. Eu recebi as fotos, recebi uns vídeos que não demonstram exatamente o que está acontecendo nesses órgãos. Mas o que é preciso é que o Poder Público Municipal diga o que será feito e que faça imediatamente contratação de pessoas para limpar esses órgãos. É uma sujeira, não só nos banheiros, mas em todos os espaços que vão crianças, muita gente. Eu não preciso dizer esses órgãos da FAS, qual é o público que é atendido. Então, é uma questão grave, nós vamos também fiscalizar, essa é a nossa função, mas também cobrar que seja viabilizado quanto antes. Nós sabemos a dificuldade que muitas vezes tem nos processos licitatórios, nos processos para contratar uma empresa, mas isso tem que ser resolvido, porque está fazendo quase 2 meses que está sem essa empresa para fazer a limpeza nesses órgãos da FAS, que são muitos. É um espaço de muita gente circulando, né? E outra questão que eu também recebi em relação à educação, e eu queria colocar, a gente sabe também, eu não sei se foi colocado o nosso vídeo ali, se tem, da Escola Municipal Ramiro. Eu estive lá essa semana, acho que foi, e a diretora estava me mostrando todos os preparativos para o início das aulas. Todo mundo sabe aqui que o mês de janeiro, início de fevereiro, é o mês que as direções, as professoras que não estão em férias, mais trabalham. Então, toda a organização da quadra, tinha um senhor lá refazendo a pista, né, as pinturas. E essa quadra, ela nas enchentes ali, praticamente todo o muro, se alguém tiver a oportunidade de ir lá, é uma quadra coberta. E aqui a gente falou antes que a gente depende muito das emendas, né? E eu acho uma lástima ter que depender de emenda. O ideal é que não tivesse essas verbas para emenda e que o poder público, seja municipal, estadual e federal, desse conta de todas as necessidades. Mas tem na época das enchentes, a chuva, ela derrubou praticamente toda a lateral. E agora ele será reconstruído a lateral dessa quadra coberta com uma emenda da deputada federal Denise Pessoa. Só que a forma como foi feita a cobertura, e isso tem vários anos, ela não dá evasão para a água. Então, ontem, né, eu recebi ali, não sei se os vídeos, as fotos, muitas vezes eles não mostram a real. Ela estava toda feliz com essa pintura, e agora, com aquela chuva de ontem, que vamos concordar que não foi grande o volume de água, mas não foi por tanto período assim, simplesmente alagou toda a quadra, e ela diz que isso é sempre assim. E isto não foi das enchentes de maio. Isso já vem há anos sendo cobrado. Então, precisa, como que as crianças, os estudantes vão voltar agora com uma quadra, que é uma quadra boa. São poucas escolas que têm uma quadra coberta como esta. Agora, pela questão das goteiras, enfim, alaga tudo
diz que é uma verdadeira, quando chove muito, é como se estivesse na rua. Então, são questões específicas, mas que o poder público municipal tem que dar um atendimento, um retorno, e nós aqui precisamos colaborar com o poder público. A gente sabe que as verbas não dá para tudo, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que realmente são emergenciais e prioritárias. E aqui eu estou falando saúde, educação e assistência. Obrigada, vereadora Rose Frigieri.